O livro Freakonomics é um livro escrito por um jornalista, Stephen J. Dubner, e um economista, Stephen D. Levitt, que causou furor quando foi publicado em 2005 pelo argumento que eles traziam na questão do aborto. Mas o livro não é absolutamente sobre aborto. O livro é sobre como a covariância estatística pode nos ensinar coisas absolutamente surpreendentes. Pode quebrar mesmo o senso comum. Existem diversos casos tratados no livro. Por exemplo, eles provam que existe fraude em todas as categorias de esporte profissional e testes de escola, facilmente observável por análise estatística. Explicam por que é melhor para a prostituta ter um cafetão, melhor para ela economicamente do que trabalhar sem um, e muitos outros pontos polêmicos. O argumento a favor do aborto que eles mencionam no livro, você provavelmente já ouviu falar. O aborto foi liberado nos Estados Unidos nos 3 primeiros meses de gravidez na década de 1970, com o caso famoso de Roe versus Wade. Mas os estados e cidades legalizaram o aborto em pontos diferentes do tempo depois disso. Então, os economistas pegaram várias cidades que legalizaram o aborto em datas diferentes e fizeram uma correlação disso com a criminalidade nessas cidades. Não apenas cidades dos Estados Unidos, mas pegaram casos também do Canadá e da Austrália que também passaram por esse processo. O que eles observaram é que 20 anos após a liberação do aborto em uma região, registra-se uma diminuição de 40% dos índices de criminalidade. O pessoal das antigas lembra que Nova York era uma cidade conhecida por ser muito perigosa na década de 80, quando um prefeito famoso de lá, o Rudy Giuliani, implementou uma política da janela quebrada, que prendia gente por qualquer coisa, se quebrasse uma janela já era preso. Muitos atribuíram a essa política a redução da criminalidade em Nova York. Mas quando tal política foi implementada em outras cidades, não se verificou diminuição sensível no crime. De fato, o crime em Nova York caiu nos anos 90 justamente devido à legalização do aborto nos anos 70, 20 anos antes. O que pode ser verificado porque o mesmo aconteceu em outras cidades, numa correlação muito forte com a data de liberação do aborto. Libera-se o aborto, 20 anos depois você tem a queda na criminalidade. O motivo por trás de tal covariância é fácil de perceber. Quem quer abortar, por definição, não quer ter o filho. Se a mãe não quer ter o filho, mas acaba tendo o filho mesmo assim, certamente vai cuidar de tal criança com menos empenho, seja por não ter tempo para isso, não ter dinheiro ou por não ter interesse mesmo. De qualquer forma, a criança acaba sendo jogada na vida, muitas vezes sem a figura paterna, mas sempre sem os cuidados e educação adequados. Lógico, isso não quer dizer que toda criança não desejada é jogada na vida, nem que toda criança jogada na vida vai se tornar um criminoso. Mas a questão é que existe uma chance muito maior de uma criança indesejada, não cuidada pelos pais, entrar na vida de crime, do que uma criança desejada e cuidada pelos pais. Lógico que existem crianças que, mesmo em situação adversa, sem carinho, sem cuidado, ainda se tornam seres absolutamente éticos e honestos. Assim como existem crianças que, mesmo tendo um excelente cuidado e educação dos pais, acabam virando criminosos. Mas, estatisticamente, a proporção de criminosos entre aquelas é maior do que entre essas. Desnecessário dizer que o livro foi muito criticado, ainda é muito criticado por quem é contra o aborto. Mas só por quem é contra o aborto e não leu o livro, porque no final desse mesmo capítulo ele faz o caso contra o aborto, explicando que, mesmo se considerar que houveram 40% menos homicídios, o número de crianças abortadas foi 2 ordens de grandeza maior que o número de pessoas que perderiam, em tese, a vida devido a crimes violentos. Ou seja, no final das contas, o aborto aumenta o número total de seres humanos mortos de qualquer jeito. E eles ainda lembram que comparar vidas humanas é impossível. É impossível saber se uma das crianças que foi abortada não seria um gênio que faria toda a diferença para a humanidade. No final das contas, argumentos utilitários são assim mesmo, não levam a coisa alguma. Sempre vai depender do seu ponto de vista. O único argumento válido sobre a questão do aborto é a propriedade privada. Explico essa minha posição sobre o tema, que é essencialmente a mesma posição do Rothbard, do Hoppe e de tantos outros libertários no vídeo Aborto Fere o PNA, mas esse vídeo aqui é sobre um outro ponto levantado no mesmo livro. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como medir a ética?
A palavra ética tem uma série de definições por aí. Uma delas é a que usamos na ética libertária ao descrevermos o PNA, o mínimo comum de regras de convivência que são aceitas por todos os humanos, como explicamos no vídeo o que é o PNA. Outra definição, um pouco diferente, é a usada no momento que derivamos a ética argumentativa, onde ética é um conjunto de regras que podemos definir a priori, com base na convivência pacífica e perene numa sociedade humana. Falamos sobre isso no vídeo O que é a ética argumentativa. Mas no livro Freakonomics, os autores definem a ética como a qualidade da pessoa que faz o certo, mesmo quando não existem punições para o comportamento errado. É a famosa história do Anel de Giges, que é uma história contada na República de Platão. A história é mais ou menos a seguinte: Giges era um camponês, pobre e trabalhador, muito honesto e religioso, super respeitado. Um dia, após uma grande tempestade, Giges acha um anel no campo que ele estava pastoreando as ovelhas ali. Ele acha o anel bonito e o usa, mas dia menos dia ele percebe que se girar o anel, Giges fica invisível. Daí o que se segue na história é uma sequência de ações. Inicialmente ele só faz coisas inofensivas enquanto invisível, mas cada vez mais percebe o poder daquele anel. Ele pode fazer o que quiser, ninguém vai ficar sabendo. Progressivamente ele começa a fazer coisas piores e piores, mata a rainha, trai o rei, ele se torna uma pessoa absolutamente má. Ou seja, a pessoa que é boa apenas por medo de punição. Não é de fato uma pessoa ética. Uma coisa é você não fazer coisas erradas pelo medo de outras pessoas ficarem sabendo disso e te punirem. Outra coisa totalmente diferente, uma pessoa ética é aquela que faz o certo mesmo sabendo que não vai sofrer nenhuma punição caso faça o contrário. Ninguém vai sequer ficar sabendo que ele fez algo errado, ainda assim ele faz o certo. Ah, e a propósito, se você notou várias semelhanças dessa história com a história de Senhor dos Anéis, você acaba de descobrir de onde Tolkien tirou a ideia. Pois bem, será que existem pessoas éticas? Existem pessoas mais éticas que outras? Será que o brasileiro é menos ético que a média mundial? Quem não conhece a famosa lei de Gerson? O importante é levar vantagem em tudo, né? Coitado do Gerson, de ídolo do futebol, foi fazer um comercial e virou símbolo da falta de ética brasileira. Mas no livro Freakonomics, os autores resolveram verificar essas questões. Como é que eles fizeram isso? Lógico, usando estatística. Pois bem, existe uma empresa em Nova York que vende bagels com cream cheese dentro de outras empresas lá da cidade. Bagels é um pãozinho em forma de rosca, muito comum nos Estados Unidos e na Inglaterra. O bagel de Nova York tem uma receita própria, é muito consumido lá na hora do lanche. Trata-se de uma empresa pequena com um modelo de negócios bem particular. Os funcionários vão cedinho nas outras empresas da região de Nova York e deixam na cozinha ou na área de convivência dos funcionários daquela empresa um tabuleiro com os bagels e uma caixinha com aviso que o bagel custa $1. Por favor, depositar na caixinha. Depois, no final do dia, o funcionário passa lá e recolhe os tabuleiros, os bagels que eventualmente sobraram e as caixinhas. Durante o dia, o tabuleiro fica lá com os bagels e ninguém fica vigiando. Se a pessoa quiser pegar, comer e não pagar, em princípio não tem problema nenhum. O que torna essa empresa interessante é que o dono faz uma contabilidade minuciosa disso. Ele tem os dados de cada dia, cada empresa, quantos bagels foram entregues, quantos foram consumidos, quantos retornaram, quanto foi pago, se houve alguma perda por cair no chão, esse tipo de coisa. Todos os dados tabulados cuidadosamente desde a fundação da empresa, coisa de 20 anos atrás. E por que ele faz essa tabulação toda? Porque, lógico, ele precisa saber quantos são pagos e quantos não são pagos para incluir esse fator no custo final do produto. No final, o negócio dele dá lucro, porque mesmo que algumas pessoas peguem sem pagar, a maioria paga, então o custo dessas perdas contabilizados ele ainda consegue ter lucro. E o cara é muito meticuloso, ele anotava tudo, o dia, o endereço da empresa, o bairro, até o andar do prédio em que ficava a cozinha onde ele deixava os bagels. Veja, esse monte de dados permite medir exatamente o grau de ética, porque ninguém fica vigiando, ou seja, se a pessoa pegar e não pagar, não há qualquer punição, ninguém vai ficar nem sabendo. Os caras do Freakonomics tiraram um monte de estatísticas interessantes disso, algumas no próprio livro, outras em vídeos que eles publicaram depois no YouTube. Primeiro, eles observaram que fatores aparentemente aleatórios faziam uma grande diferença. Por exemplo, depois do acidente das Torres Gêmeas em 2001, o nível
nível de ética subiu até um pico, ninguém deixava de pagar. O sentimento de se querer fazer o certo, depois de algo que foi visto pela maioria dos nova-iorquinos como uma traição, um golpe baixo mesmo, né? Durou por um bom tempo, mas depois voltou aos níveis normais de ética. Uma outra experiência conta que algumas vezes eles colocavam uma imagem na caixinha junto com a mensagem indicando o custo do bagel. E quando esse cartaz, essa imagem, junto do preço, continha olhos humanos, a chance das pessoas pagarem era maior. Olha que coisa, diziam os autores, a gente acha que espantalho não serve para nada, como corvos vão se assustar com aquilo que é claramente um objeto inanimado? Pois bem, nós humanos também temos isso. Apenas o fato de haverem olhos humanos ali na caixinha tem o efeito de aumentar a arrecadação. Uma pessoa, particularmente, não vai se sentir ameaçada por aquilo. É só a imagem de um olho. Mas, subjetivamente, no inconsciente dela, é um pouquinho maior a chance dela pagar pelo bagel. Mas, tirando esses fatores subjetivos e temporais, os estatísticos tabularam os dados todos da empresa e descobriram que a taxa de ética da população é muito constante. Ela fica em torno de 85%. Ou seja, 85% das pessoas pagam os bagels, mesmo sabendo que não vai haver nenhuma punição caso não façam isso. Ninguém vai nem ficar sabendo. Mas o mais impressionante da estatística é que o tal número é muito constante entre vários fatores objetivos. Por exemplo, tabuleiros que ficavam em áreas pobres da cidade, lá no Bronx ou nos confins do Brooklyn, registravam a exata mesma taxa de ética que bandejas colocadas em prédios chiques do Upper West Side, do Sorro, de lugares super ricos de Nova York. Empresas no centro financeiro que giram bilhões de dólares em um dia tinham o mesmo grau de ética que empresinhas na região portuária e que lojinhas no centro turístico que vendem bugigangas a 99 centavos para turistas. Muitos brasileiros, ao conhecer essa história, a primeira ideia que vem à mente, se fosse aqui no Brasil o pessoal roubava até a caixinha com dinheiro, roubava até o tabuleiro. Pois é, mas isso se trata de puro preconceito. Existem bem poucos negócios desse tipo no Brasil, é verdade. Mas aqueles que existem, o povo tende a ter um nível de ética muito similar a esse registrado em Nova York. Lógico que alguns não vão pagar, mas a maioria paga. Até exemplos como o BRT aqui no Rio de Janeiro, se você não conhece o BRT aqui, é aquele tipo de ônibus rápido, que já existe em outras cidades também. Ao invés de você ter a roleta no ônibus, você tem a roleta na entrada da estação de ônibus, você paga ali e quando o ônibus para, todo mundo entra muito mais rápido porque a passagem já está paga, ninguém precisa passar pela roleta. Mas existem frequentes casos de pessoas que se apoiam na beirada da estação ou simplesmente forçam as portas para entrar sem pagar. Isso é notícia aqui, volta e meia. Mas, no final das contas, o número estimado de pessoas que usam o BRT sem pagar também está nessa faixa. Pegando os números da estimativa de pagantes para o ano de 2018, que foi 420 mil passageiros por dia, só no BRT Transcarioca, e o número divulgado pelo jornal O Dia da estimativa de pessoas que entram sem pagar, também só no BRT Transcarioca, que é de 74 mil pessoas, a conta dá exatamente 15% das pessoas que não pagam. Tem o caso de uma sorveteria no interior de São Paulo também, com atendimento não assistido, teve uma quantidade de pagantes de 84%, ou seja, parece que a ética humana é mais ou menos constante mesmo, não depende da cultura, pobreza, raça ou riqueza, nem de ser brasileiro ou não. Percebe-se também que isso é um indicador claro que é um erro culpar a pobreza por altos níveis de criminalidade. Alguém ser pobre não o torna menos ético que a média das pessoas. Da mesma forma, pessoas ricas, religiosas e conservadoras também apresentam os mesmos 15% de taxa de quebra de ética. O valor é bem constante na população toda, sendo impossível definir uma covariância com qualquer outro parâmetro que seja, ou quase, porque teve um parâmetro que apresentou covariância positiva e era um parâmetro que ninguém esperava: o andar do prédio. Bandejas deixadas em andares mais altos apresentam um valor significativamente menor de ética, ou seja, são roubadas muito mais em bandejas deixadas nos andares mais altos dos prédios do que nos andares mais baixos. Daí o questionamento passa a ser: o que poderia explicar essa covariância? Lembre-se, isso não foi um teste de um dia ou de um mês, não é uma coisa aleatória. São valores medidos ao longo de décadas em prédios ricos, prédios pobres, prédios de todos os tipos. Quanto mais alto o andar, menor a ética. Bom, a estatística só diz até aqui. Os autores até advertem que tudo a partir daí é mera especulação deles, mas é bastante fácil perceber que os andares mais altos dos prédios
tanto em Nova York quanto aqui no Rio de Janeiro também, são ocupados principalmente pelos cargos de alta gerência e diretoria das empresas. Conselhos de acionistas e a presidência tipicamente ficam nos andares mais altos. Ou seja, percebe-se claramente que, em estruturas hierárquicas de poder, quanto mais alto você está na hierarquia, menos ética você tem. E é pela hierarquia mesmo, não pela riqueza. Lógico que pessoas mais altas na hierarquia da empresa também tendem a ser mais ricas, mas não há correlação com a riqueza, porque, lembra, eles fizeram correlação também com a riqueza. Bairros ricos, bairros pobres, onde pessoas andam com um trocado no bolso ou só andam com notas de $100 no bolso, não tem covariância com a riqueza, mas só com a altura do andar, com a hierarquia. Então, embora seja uma especulação, lembra, covariância não implica causalidade, apenas indica aquela possibilidade, mas é uma possibilidade bem forte. Quanto mais alto na hierarquia de uma empresa, menos ética, menos honesta é a pessoa. E isso pode significar duas coisas. Pode ser que as pessoas sejam honestas, mas quando chegam aos cargos de diretoria, quando se tornam presidente de empresa e coisa assim, acabam se tornando antiéticas. O poder corrompe. É um dito comum por aí. Talvez seja isso, mas pode ser ainda pior. Pode ser que, para chegar nos cargos de diretoria, só as pessoas que são antiéticas que conseguem. É preciso ser antiético para chegar a um cargo de diretoria, para chegar à presidência de uma empresa. Pessoas antiéticas sobem mais rápido na estrutura hierárquica. Qualquer das duas opções é muito ruim, não é mesmo? Mas as duas mostram por que estruturas hierárquicas são, de fato, algo ruim. Thomas Hobbes não podia estar mais enganado. O homem é 15% ruim, é verdade. Mas criar estruturas hierárquicas como o Estado para tentar conter a ruindade das pessoas só piora a situação. Estruturas hierárquicas é que corrompem o homem. O Estado não é um moderador do mal humano. O Estado, como todas as organizações hierárquicas, é na verdade uma grande fonte desse mal. Felizmente, devido à informação descentralizada, é uma fonte de mal que está prestes a acabar, ou a se tornar muito pequena. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.